Olá, querida! Está começando um bate-papo muito especial no mês de setembro, que é um mês muito importante. Então hoje a gente está com uma convidada muito especial para inaugurar esse novo projeto, um projeto que eu tenho guardado há algum tempo e que eu quero muito colocar em prática. E nós vamos começar então com esse assunto que é de extrema importância, não só para as pessoas, mas também para nós, mulheres. Então hoje a gente vai receber a Ellen. Obrigada, Ellen, por você ter aceito o convite. Eu estou muito feliz que seja você, inclusive. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas sejam muito bem-vinda. E espero muito que a gente possa fazer não só esse, como outros também. Claro. Ô, Ellen, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha voltada para a prevenção do suicídio ou ela é mais para a saúde mental? Porque eu acho que tem meio que um tabu de falar até essa palavra. Sim. Né? É um tabu, assim, de falar que realmente é isso que pode acontecer. São casos, né, que acontecem. E eu acho que, assim, é para a saúde mental, mas é mais voltada realmente para a gente prevenir e ajudar as pessoas, né, em relação ao suicídio mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é, né, para alertar as pessoas e falar também quais são os sinais que, se existem, né, que você pode falar que talvez uma pessoa possa ter. E que às vezes a própria pessoa pode se identificar ou alguém identificar outras pessoas que estejam passando por essa situação. Sim. Primeiramente, assim, o Janeiro Branco é uma outra campanha que existe e ela aborda a saúde mental como um todo, a prevenção, o tratamento e a intervenção acerca da saúde mental. Já o Setembro Amarelo, ele tem um foco direcionado à prevenção do suicídio. Então, isso quer dizer que a gente começa a entrar no assunto ao qual as pessoas têm muita dificuldade de falar, que é esse assunto pesado, mas que ao mesmo tempo a gente precisa de falar sobre ele para que não se torne um tabu e que tantas pessoas não sofram caladas por causa disso. E os sinais que você me perguntou, né, de que se a gente pode observar alguns sinais, esses sinais são distanciamento social em primeiro lugar, um auto-isolamento, perda de prazer e sentido da vida, uma tendência a crises de ansiedade, a crises depressivas ou até mesmo crises impulsivas, porque o ato do suicídio nada mais é do que uma crise de impulsividade que acomete o sujeito. Então, assim, dentre outras coisas, por exemplo, a pessoa num determinado período de tempo começou a engordar ou emagrecer muito, a pessoa aumentou muito a quantidade de sono ou diminuiu muito a quantidade de sono, a pessoa aumentou a ingesta de alimentos dela ou diminuiu a ingesta de alimentos dela. Isso são sinais pequenos que a gente já pode começar a notar uma diferença no comportamento do indivíduo. A gente pode falar que pode ser assim, meio que um estágio mais avançado ou último estágio assim, de uma depressão, de repente? Ou pode chegar meio do nada, mas sabe, meio... Há um mito, né, de que a pessoa se suicida no auge da depressão, quando na verdade ela não se suicida no auge da depressão, ela se suicida quando ela começa a melhorar. Porque quando ela está no auge da depressão, ela não tem força para absolutamente nada. Ela não tem força para se levantar, ela não tem força para tomar um banho, ela não tem força para nada. Então, quando ela começa a tomar medicação e começa a melhorar, é ali que é a zona de perigo. É ali que a gente tem que prestar atenção, porque ela vai começar a levantar, porque ela vai começar a fazer as coisas dela. Então, ali é um traço de que ela ainda está em tratamento, então é possível que ela possa vir cometer o suicídio. A gente torce para que não, lógico, mas a gente fica mais atento ao sinal da pequena melhora, nas pequenas melhoras. Então, assim, o meu foco de trabalho hoje com a dança são as mulheres, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho em relação às mulheres. É até uma dúvida que eu tenho também que eu queria te perguntar. É lógico que a gente não, eu acho que a gente não deve comparar um homem com mulher.
Mas você acha que o suicídio, a depressão, os problemas mentais, de saúde mental mesmo, eles acontecem mais em homens ou em mulheres? Os transtornos mentais, eles acontecem com ambos os gêneros, mas o ato do suicídio, ele acontece mais no sexo masculino, bem mais até. E na mulher acontece mais tentativas de suicídio. Muitas vezes não consegue ser efetivada, mas em uma das tentativas a gente já tem que começar a ficar alerta, porque ninguém tenta suicídio para chamar atenção. É o que a gente fala, né? Não é para chamar atenção, não é falta de Deus, não é frescura, é um ato de desespero. Então a gente precisa se atentar para isso. E os transtornos mentais no contexto geral, a gente está vivendo uma sociedade que é fluida, que acontece muita coisa ao mesmo tempo, que são muitas informações. Então a gente tem que ter em mente que qualquer pessoa está direcionada ou pode desenvolver qualquer transtorno mental. Quais são os desafios assim mais comuns, digamos assim, que você encontra, né, sua jornada como psicóloga também, nas mulheres em relação às pressões sociais que a gente enfrenta? Eu acho que a pressão social, são várias pressões, né? Mas uma das pressões mais fortes é a pressão estética, atrelada ao Instagram, principalmente, que é uma rede onde as pessoas se exibem muita felicidade, exibem fotos com muito filtro, e aí as pessoas ficam se comparando o tempo todo. E isso acontece muito mais em caso de mulheres. Então eu vejo muito na minha clínica as mulheres respondendo a muitas demandas ao mesmo tempo, a maternidade, ao serviço em casa, ao serviço fora de casa. E atrelado a isso, as pressões que elas se colocam, a pressão de um corpo ideal, a pressão de um casamento ideal, uma família ideal, aquela coisa, a mulher não pode se dar o luxo de errar, né? Parece que quando a gente se dá o luxo de errar, a gente é esmagado por isso socialmente, é como se a culpa fosse sempre da mulher, né? Quando na verdade a gente sabe que não é. Tem as cobranças, né? Que a gente fica se cobrando muito. Sim. E aí, assim, eu falo por mim agora, né? Às vezes a gente entra meio que num limbo ali de um monte de cobrança, de ter que fazer, o tal do dar conta. E aí quando você vê, você já parou de se arrumar, você já parou de prestar atenção em você mesmo, parou de colocar um batom, parou de fazer as coisas que você gosta. Sim. Que é uma coisa que a gente fala muito em aula, né, inclusive, né? Uhum. Na dança é uma coisa que eu martelo o tempo inteiro, porque isso já aconteceu comigo, assim, esses momentos, né, de acabar, por algum motivo, acabar me afastando de ser eu mesma, digamos assim, né? Uhum. Assim, de parar de me arrumar. A gente se afasta da gente mesmo, né? De parar de se arrumar. Aí eu acho que desse ponto, pra pessoa ficar mais depressiva, mais, né, e chegar ao ponto do suicídio, já é o caminho, quase. E aí é importante a gente frisar, Vivi, que não é um caminho lento. Uma vez que a pessoa, ela entra em depressão, o caminho para uma depressão severa é muito rápido. Porque ela vai minando os dias dela, ela entra num ciclo de autossabotagem, então ela só vai minando as capacidades dela, ela não vai acreditando mais nela, ela vai se subjugando. Então, esse aí é um caminho que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, Ellen, essas questões com a ansiedade, com a depressão, até mesmo burnout, né, que é uma síndrome que tem se falado muito atualmente, né, elas afetam muito as mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são os fatores psicológicos mesmo que afetam as mulheres, que mais afetam, né, na verdade. Então, assim, há uma confusão, né, do burnout com a ansiedade, com a depressão, porque são transtornos
com alguns sintomas muito parecidos. Então, para começar a esclarecer como isso se dá nas mulheres principalmente, a gente pode afastar um pouco o burnout e ver que ele tem mais a ver com a síndrome do esgotamento do trabalho. Então, uma síndrome completamente laboral. Ela precisa de estar inserida no ofício profissional da pessoa. E então, já a depressão e a ansiedade não precisam estar inseridas no contexto do trabalho. Elas podem vir até em quem não faz muita coisa. Por exemplo, no caso das mulheres, né? A gente tem mulheres que faz dupla jornada, a jornada de casa e a jornada do trabalho, do seu ofício, mas também temos mulheres que se dedicam só à casa e isso por si só já é muito trabalho, porque é um trabalho que não tem fim, né? É um trabalho chato, é um trabalho desgastante, é uma sobrecarga. E para todas essas mulheres, a propensão de vir a desenvolver crises de ansiedade, crises depressivas, é também muito grande, principalmente para a mulher que fica dentro de casa, que ela não interage, ela não socializa, ela fica naquele cantinho que é só dela. Muitas vezes o marido sai para trabalhar, muitas vezes não tem uma criança ainda e ela fica em casa imersa na situação do lar mesmo e não interage com outras pessoas. Lembrando que a ferramenta de socialização ela é muito importante para os estados de transtornos emocionais. No entanto, assim, a gente precisa principalmente estar atento quando uma pessoa que é muito sociável ou uma pessoa que é amiga da gente mesmo começa a se afastar aos pouquinhos. É bom a gente ligar o alerta, o sinal amarelo quando isso começa a acontecer, né? E o que eu ia falar foi até bom você ter falado isso, porque às vezes a gente presta atenção só na pessoa que tá ali trabalhando, que tá no dia a dia, e acha que, porque tem muita coisa e por isso ficou com depressão, alguma coisa assim, né? Porque as pessoas costumam falar. Mas ninguém lembra de uma coisa que eu chamo de trabalho invisível, Sim. que é o trabalho de casa. Isso é uma coisa assim que ninguém presta atenção, que você tá ali o tempo todo fazendo, que você tá cansado ali de fazer, fica com as costas doendo, aquela tô falando tudo. Fica com as costas doendo, fica com as costas doendo. No caso da mulher fazendo isso, os homens não reparam no desgaste do dia a dia que isso traz pra mulher. Sim. E assim, aí é ter que pensar em casa, é ter que pensar na criança, porque assim, não é só fazer, é também no pensar, o esgotamento mental também de você pensar o que você vai fazer em casa, o que você tem que cuidar ali da família e tudo, sabe? Acho que são muitas coisas e é um trabalho realmente invisível que as pessoas não se dão conta que a pessoa pode desenvolver uma ansiedade ali ou uma depressão por conta disso. E não só por conta dela estar trabalhando. Eu acho que, na verdade, a gente está propício a desenvolver depressão por diversos motivos, né? Sim, sim. Não só um ou só o outro, né? E você até comentou sobre essa coisa do pensamento, né? De pensar cansa. Sim, pensar cansa. E para quem... eu costumo dizer que a ansiedade, Vivi, ela é inerente ao homem, né? Não sou eu que estou dizendo isso, assim. Isso é desde os primórdios. O homem precisou da ansiedade para que ele se protegesse contra possíveis predadores. Ele, sabendo que ele não poderia se dar conta sozinho de alguns predadores, ele criava um mecanismo cerebral da ansiedade. A gente continuou com essa marca no nosso consciente e algumas pessoas têm a patologia da ansiedade, a psicopatologia no caso. Então essa coisa que você falou de não conseguir parar de pensar, isso é um elemento muito ansioso. E é um elemento que está acometendo toda a sociedade, mulheres, homens, crianças, adolescentes, porque a gente vive numa sociedade onde está tendo um boom de informações. Informações nos escapam a todo momento. A gente vê, escuta
vê televisão, mexe no smartphone, mexe no tablet, mexe no computador, e aí a informação que não para, e essas informações podem parecer úteis, mas algumas são muito inúteis. E essas informações, esse lixo de pensamento, de informação, vai fazendo com que a gente vá ficando cada vez mais ansioso. É verdade. Não, e assim, eu assisti alguns vídeos falando sobre o Instagram. O Instagram, ele tem uma abordagem ali de rolar o feed. Você rola e você não sabe o que você vai ter ali. Se você vai ter uma surpresa, você vai ver um gatinho, ou se você vai ver uma pessoa que, sei lá, que aconteceu um acidente. Sim. Então, assim, esse elemento da surpresa faz trazer o vício de você querer, assim, foi o que eu vi, né, pelo menos. Sim. Faz você querer ficar ali o tempo todo rolando. Aí você vê que já passou horas e você consumiu o lixo, né? Porque essa é a palavra mesmo. Você consumiu aquele lixo eletrônico, digamos assim, né? O lixo digital. Sua cabeça tá cheia daquilo e aí você não consegue nem dormir depois. Mas é tanto que, assim, recomenda-se que a pessoa que é mais ansiosa deixe de mexer no celular ou ver qualquer ferramenta de informação 1 hora antes de dormir. Porque é preciso que a pessoa ansiosa normalmente ela já demora um pouco para dormir, para pegar no sono, ou ela tem um sono entrecortado, que é um sono que ela vai acordando várias vezes durante a noite. Então, por isso, é muito importante que a pessoa abandone essas informações pelo menos 1 hora antes de dormir. Eu queria perguntar para você como que a mulher pode fazer para desconstruir todo esse padrão que ela já está tendo de ansiedade, das coisas dela, para ela começar a olhar para ela mesma e começar realmente a um caminho de autocuidado, de aumentar a autoestima, do bem-estar em si. Na verdade, mais do autocuidado, né? Mas eu acredito que o autocuidado, ele vai trazer as outras coisas, né? Que é o bem-estar, a sensação de se sentir bem também. Eu acho que primeiro ponto, e não vendendo meu peixe, né, é terapia. Terapia no sentido de você trabalhar o autoconhecimento, você trabalhar o autodescobrimento, né, que é, caramba, então eu sou boa para fazer isso, então eu sou capaz de fazer determinada coisa, é a questão de não se cobrar demais, na medida em que ela se cobra menos e que ela consegue respeitar os próprios limites do corpo, do mental e do espírito, né? Porque isso tudo tá atrelado, né? Quando a gente sabe até onde a gente pode ir, é mais fácil a gente conseguir entender o nosso próprio caminho e para onde a gente vai. Porque às vezes a gente escolheu uma coisa, por exemplo, eu falo de mim, eu escolhi uma faculdade que hoje eu não trabalho com aquela faculdade. Então, assim, e tudo bem, né? Assim, foi um momento de eu descobrir que realmente não era aquilo, também foi um momento de experiência, de eu ter novas amizades, de eu participar realmente de uma faculdade, de uma universidade. Sim. Foi um momento de experiência minha, né? Eu também hoje eu tenho essa consciência de não me culpar, que era uma coisa que eu também fazia. Sim. Me culpava porque eu escolhi errado. E aí na minha cidade a gente aquela pressão, assim, que você fez o 3º ano ali, acabou, e você tinha que entrar por uma faculdade, e se fosse federal ainda era melhor ainda. Sim. Aquele status, aquela pressão, aquela coisa. Então, assim, eu tentei e entrei pra faculdade, e aí, assim, ao longo do tempo eu fiquei ali me culpando também, e depois é que eu entendi que eu não vou me culpar, eu não uso não é que eu não uso 100%, né? Algumas coisas a gente usa ali sim, mas eu não trabalho com aquilo, que é administração. Mas eu aprendi, e eu fiz terapia também tempo, que eu não devo ficar me culpando. Não. E aí é o que eu tento falar em aula também sobre isso. Sobre, às vezes a gente se culpa muito por um monte de coisa e que não tem necessidade. Quando eu tirei isso, foi um fardo assim, que eu já tirei das minhas costas. Porque eu achava, por exemplo, que hoje eu trabalho com a dança e trabalho com vídeos também, filmagem. Mas eu achava que se eu fizesse, por exemplo, educação física, meus pais não iam gostar. Eu não ia ser aceita. E aí, quando eu falei que eu tava dando aula, que eu comecei a dar aula na época, né? Não sei o quê, eles nunca brigaram comigo, nunca. Sim, Aquela é uma coisa que você criou na sua mente
Foi. E aí é um pensamento ansioso, porque a gente fala que o pensamento ansioso é um pensamento catastrófico. Então, assim, a gente pensa o pior dos cenários, né? Ah, o mundo vai cair. E aí, depois a gente chega lá e vê que é completamente diferente, né? A coisa é muito mais amena do que parece. Foi. E sabe uma outra coisa também interessante? Que, recentemente, né? A gente foi em Tiradentes. Sim, foi muito bom. Aí a gente participou do festival Uma Dança. E aí eu fiquei no primeiro lugar. Foi a primeira vez que eu ganhei. Gente. Aí eu fiquei pensando assim, qual a sensação que eu teria? Falei, meu Deus, o que vai acontecer depois? Eu ficava curiosa pra saber como que eu ia reagir. Porque eu sou assim agora, né? Eu tento me observar, fazer a auto-observação. Aí eu, sempre quando eu falava assim pra minha mãe, assim, nossa, ganhei segundo lugar. Ela, nossa, de novo, segundo lugar, poxa, não ganhou o primeiro. Aí eu ficava com aquela mesma sensação que eu tava devendo até pra eles. Aí eu falei assim, mãe, ganhei primeiro lugar, e o grupo ficou em segundo lugar, e tem alguém também que ficou em segundo lugar, e ela, parabéns. Eu fiquei assim. Nem veio uma grande coisa. Acho que assim, eu achei que eu não ia ter essa expectativa, né, dela falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo acho que eu fiquei um pouco. Aí eu vi aquilo e lembrei dessa outra situação da faculdade, né? Sim, que eu tava me cobrando por causa deles. Sim, e aí... eu achei engraçado que eu tava presente lá na hora da premiação, né? E aí quando chamaram o seu nome, você falou assim, eu? Tipo assim, eu ganhei o primeiro lugar, mas é claro, gente, ela merece, ela tava preparada. Pois é, então aí eu não acreditei. E aí, por causa da minha jornada toda e tudo mais, e a gente faz isso às vezes, a mulher num todo, no geral, sabe? A gente tem esse negócio de eu acho, eu não vou conseguir, eu não mereço. Então vai pra aula de dança, faz uma vez, depois não volta nunca mais, porque acha que não merece. Então assim, eu acho, né, na minha humilde opinião, que é especialista você, mas pelo que eu vejo, pelo que eu vivo também, que eu já vivi, eu acho que esses pensamentos, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque para eles se transformarem em uma depressão, um caso assim mais grave, ele é muito rápido. Sim. Eu mesma, posso falar um pouquinho, que eu fiquei alguns meses tomando até remédio para poder regular as emoções que eu tava tendo. Quando eu tava fazendo terapia, comecei tudo, eu tive que tomar mesmo. Sim. Eu meio que parei de tomar um medicamento e tentei tirar forças dentro de mim. Eu falei assim, não, eu quero não precisar tomar remédio para eu ter o controle de mim mesma, né? Sim. Uma coisa que eu pensei. O remédio, ele ajuda, quando ele é indicado, ele ajuda, eu imagino. Me ajudou muito, mas eu não sei de onde eu tirei a força, acho que eu acho que nem foi por mim, eu acho que foi por todas as outras pessoas que eu ainda tinha que... Porque eu, como professora, vou ser sincera, eu sinto que eu tenho uma missão ali. Sim, tem. De levar mais outras pessoas. Então, como que eu vou levar as outras pessoas se eu mesma... Eu tenho também que me cuidar, estar bem, pra poder levar. Eu tava no começo ainda, né, como professora, né, dando aula de dança. Mas assim, eu sentia isso naquela época já. Acho que foram há uns 6 anos atrás. Aí eu senti que eu devia fazer isso. Eu falei, assim, não que, nossa, aí você tem que ser forte. Porque a gente tem isso, né? Aí você tem que ser forte, não é isso? Mas eu senti que eu deveria realmente ser forte. Porque como que a gente consegue passar pelas situações se a gente não se fortalece? Porque o fortalecimento é isso, né? Mental e físico, né? Sim. Agora a gente vai falar... A gente vai continuar falando sobre dança, que é o que a gente... eu posso falar a gente, tá? Gosta de falar também. Sim. E aí eu queria que você trouxesse uma visão um pouquinho mais da sua área mesmo, sobre o impacto da dança na vida das mulheres, como que isso ajuda. Então, ali a gente pode trazer os benefícios da dança para a saúde mental, né? E aí entra também como uma outra atividade física, mas a gente vai focar principalmente na dança, porque é onde a gente tá, né? O que a gente tá fazendo, o que a gente gosta. E para as mulheres também que estão nos assistindo, que querem começar a dança, gente, começa, porque é maravilhoso, ainda mais quando você tem uma professora maravilhosa. E aí, os benefícios, né, da dança, o aumento dos neurotransmissores,
um aumento dos níveis de dopamina, serotonina, endorfina, que são os nossos neurotransmissores responsáveis pela bem-estar, felicidade e prazer. Também temos a questão da melhora do humor. Uma aula de dança de 5 minutos é capaz de mudar o humor da pessoa em um breve espaço de tempo. Por quê? Porque ela está em movimento, o movimento faz liberar a endorfina. E aí esse movimento faz com que ela consiga expressar, né, as coisas que ela está sentindo. Então, além disso, um aumento da autoestima, que a gente estava falando a respeito das mulheres, né? O se conhecer, conhecer seu corpo e nessa mesma medida entender os seus limites. Então, assim, se sentir mais feminina, se sentir mais bonita, se sentir mais empoderada, isso tudo traz um aumento da autoestima pra gente, né? A gente sabe disso, porque a gente tá nesse caminho, né? Fora isso, também tem a expressão emocional, você sabe disso. A dança é um movimento de expressão emocional, ela dá vazão para nossa expressão emocional. Uma melhoria nas relações interpessoais, então assim, a pessoa consegue interagir melhor com as outras pessoas. Tem a questão também do aumento da criatividade, a pessoa consegue ter uma mente melhor para criar e tal. A questão da sociabilização, poxa, não tem nada melhor na dança, eu acredito, uma das melhores coisas na dança do que você encontrar um nicho de amizades ali na dança. Porque a gente vê as meninas toda semana, a gente conversa, a gente viaja para tirar dentes ali, apresenta no Central aqui, e aí a gente vai criando laços, né? Isso vai socializando a gente. A memória e a cognição também melhoram muito, sabe, Vivi? Tem estudos dizendo que a dança, a atividade física, ela faz com que a gente diminua a propensão a desenvolver demência. Então é muito importante, né? A gente sabe que a demência é uma coisa que acomete muitos idosos. E por último, a gente pode falar também de uma melhora na coordenação motora, que isso é uma coisa que diz respeito totalmente a mim, por exemplo, né? Porque eu tenho uma coordenação motora péssima, eu sou super desajeitada, e aí a dança tem me trazido muito isso, assim, uma melhora no reconhecer meu corpo, a lateralidade, a coordenação, a psicomotricidade do meu corpo. Então, assim, tá sendo bem bacana por causa disso, mas esses são os benefícios maiores. Todas essas coisas são coisas muito que eu martelo, né? Mas o mais interessante é que sempre quando a gente vai falar sobre a dança, sobre o que a dança faz na vida da gente, a gente vai falar sobre essas coisas e não sobre a técnica. Sobre, como é que você vai fazer o movimento detalhe ali. É importante você entender ali, saber, conhecer a história da dança, principalmente sendo dança do ventre, tem a sua história, a sua cultura, diferente da nossa. Sim. Mas a gente precisa dizer sobre os benefícios mesmo para a mulher. Esses benefícios, que às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa acha que vai ali para aprender a técnica e às vezes uma aluna tem uma desenvoltura diferente da outra. Uma para um movimento vai mais, a outra outro movimento ela vai desenvolver mais, né? Vai fazer melhor, digamos assim. Eu não gosto de usar essa palavra fazer melhor, porque eu acho que cada uma faz do seu jeito. E cada uma tem o seu tempo de aprender. Então, assim, a dança eu acho que vai além dos movimentos, além dos passos, além das coreografias. Porque, assim, eu tenho minha postura de professora, mas quando eu tô com vocês ali pra mim é um grupo. Assim. A gente tá ali fazendo uma coisa que todo mundo tá em busca, que é o autoconhecimento, eu acho que e a autodescoberta, que você estava falando também, ele vem, eu acho que meio que de consequência, mas está todo mundo buscando ali ser alguma coisa, fazer alguma coisa para si. Não importa o motivo, porque eu quero me sentir melhor, porque pela autoestima, porque eu preciso da coordenação motora. É um investimento em si, né? Eu sinto que
que é isso, sabe? Assim, é a resposta mais simples, não tem, nossa, eu vou pra aula, a não ser que você queira ser uma bailarina profissional, né? Aí eu Sim. quero, nossa, super aprender, porque a técnica, não sei o quê. Mas assim, eu acho que... Eu só queria dançar igual a Beyoncé, o resto... Na outra encarnação. Na outra eu vou voltar a Shakira. É por isso que eu gosto de dar aula, porque eu tô ali pra dar aula pras mulheres reais, normais ali, sabe? Não que a bailarina não seja, mas assim, eu quero estar onde eu possa ajudar de fato, sabe? Sim. Então assim, e você sabe disso, né? As meninas, cada uma ali tem o seu jeito, sua vida, sua rotina, sua família, suas coisas, seu trabalho. E assim, o que eu mais quero, por isso também que eu tô fazendo toda essa gravação, todo esse novo programa, para atingir mais mulheres. Mesmo que a pessoa não faça dança do ventre, que ela só assista isso, ela vai entender um pouco mais, eu quero chegar na massa ali, sabe? Eu não quero pegar uma mulher e transformar ela numa bailarina profissional. Isso não é o objetivo do meu trabalho. Sim. Então, assim, é por isso que eu dou aula, por isso que eu gosto, por isso que a gente vai fazer as coreografias, não pra ser melhor, né? Mas pra ser melhor que a gente mesmo. Igual quando eu ganhei o primeiro lugar lá, eu tava assim, eu fui lá, eu consegui a nota ali, mas foi porque eu fui melhor que eu mesma. Eu senti, sabe? Não foi porque tinha outra pessoa. Foi porque eu fui melhor que aquela minha outra versão quando eu ganhei os outros prêmios, né? Mas, eu ia pular essa pergunta, mas eu acho essa pergunta, assim, muito importante, porque eu mesma já tive isso, que é um bloqueio emocional. A gente tem um bloqueio emocional. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu dançava, há bons anos atrás, desde quando eu aprendi, eu dançava sem sorrir. Aí minha mãe falava, nossa, tá dançando sem sorrir, sorri. Mas assim, eu não me sentia à vontade pra sorrir. Eu não queria sorrir, eu acho, sabe? Desde quando eu era criancinha. Então assim, depois eu fui entendendo que esse não querer sorrir é uma expressão que eu não queria fazer. Sim. Então assim, é uma coisa minha. Aí depois eu entendi que era um bloqueio, que realmente eu não conseguia, né? Não era mais porque eu não queria. Acho que era porque eu não conseguia mesmo. Aí depois de um tempo eu comecei eu mesma a me abrir pra dança, porque a gente tem que fazer isso. Sim. A gente tem que se abrir no sentido, vou fazer, a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer às vezes. Sim. Um movimento que você não quer fazer ali na hora, mas depois que você faz, que você repete, aí você vê que era bobeira, que é até legal fazer. Na verdade, são todos legais. sou suspeita a falar, mas essa questão da expressão, da gente sorrir, né, que eu falo muito, não, vamos sorrir, agora mostra o dente. Tem que sorrir naquela hora ali, porque a gente tá trabalhando que em momentos que a gente, conscientemente, a gente vai sorrir e em momentos que a gente não vai sorrir, que a gente vai estar mais fechado, entender quais são as expressões. Porque acho que às vezes a vida passa tão batido assim, que a gente não repara que a gente tá olhando assim, meio assim, a pessoa tá assim. E a gente não tá com raiva da pessoa, a gente não trabalha as expressões. Sim. E aí a gente foi tão colocado na caixinha, eu imagino assim, desde época de fábrica, digamos assim, de época de muito antes, que a gente tinha que ser todas iguais. Sim. Numa caixinha ali. Aí a gente tinha que ter olhar de paisagem, né? Aquele sorriso de Mona Lisa. Sim. E seguir a vida assim, meio bege. Que é uma cor meio fria, né? Bonita, mas é meio fria. E assim, eu acho que quando a gente se expressa, a gente traz um colorido. Com certeza. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da expressão. Eu, particularmente, aprendi muito sobre expressão no teatro. Tanto que eu sou uma pessoa muito expressiva. As pessoas me perguntam assim, mas psicólogo faz cara de paisagem? Se dependesse de mim, não faria, porque eu sempre sou muito expressiva nas minhas Quando a caras, pessoa tá te né? contando um negócio aí você... Caramba! Deixa eu anotar aqui. Mas aí, só falta falar, manda o print, deixa eu ver o print, deixa eu ver a foto. Manda conversa. Manda conversa. Mas aí, a gente fala muito da expressão, né? Você estava falando muito da expressão, mas uma coisa principalmente que você bate na tecla com a gente na aula e que eu vejo como muito importante da expressão é a expressão da sensualidade. Por quê? Porque a gente, como foi criada dentro dessa caixinha, né?
do fazer cara de paisagem, ser a menininha certinha e mais boazinha, isso não significa que essa mulher boazinha não possa ser sensual. É porque ainda há socialmente uma confusão entre sensualidade e vulgaridade, que são coisas completamente distintas. E aí eu percebo que essa expressão da sensualidade, essa mulher começar a se sentir sensual, aumenta a autoconfiança, aumenta a autoestima, aumenta a segurança, aumenta as relações, a melhoria das relações dela como um todo. Então a expressão ela é muito importante, o se expressar, porque é através do expressar que você descobre coisas que antes você nem sabia, né? Então, por exemplo, contando um backstage aqui, né? Eu tava com dificuldade de sorrir também na aula, mas talvez por causa dessa minha já certa experiência com apresentações e etc, quando cheguei no palco, eu pensei, gente, eu vou pisar na minha saia, então eu vou pisar na minha saia sorrindo. É melhor eu sorrir do que se eu ficar aqui muito tensa, muito nervosa, porque eu não vou passar uma autoconfiança. E isso seria injusto, porque foi a autoconfiança que você passou pra gente, né? Através das nossas aulas. Isso foi uma coisa que eu acho que impactou muito as pessoas, no caso da nossa apresentação. Impactou muito as pessoas que a gente não conhecia, tava lá batendo palma, interagindo. As pessoas só vão interagir se a gente também tá aberta a interagir com elas, né? Sim. Se a gente ficar fechado e ficar com a cara assim, nossa, as pessoas não vão chegar perto. E isso é tão importante que as pessoas não entendem. É a ponto de, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não se expressa ali amigavelmente, assim, pra pessoa entender que você realmente tá ali pra querer aquela vaga. Esse é só um exemplo, né? Aí você vai passar de rude, de arrogante, você não vai conseguir a vaga. Então, assim, a gente fala, parece que pode parecer bobeira para algumas pessoas, né? A questão da expressão. Mas até isso, a gente fazendo aula de dança ou de teatro mesmo, né? Também. Isso ajuda para a pessoa na vida dela mesma, real. Não é uma coisa só que você vai fazer na aula ali. É uma coisa que pra vida você vai levar. E a expressão é uma delas, né? A dança, ela reduz bastante a timidez, né? E às vezes a pessoa é tímida, mas na hora da apresentação ela voa, né? Porque há uma coisa que eu fico brincando também, que isso acontece no teatro também, que é a mágica do figurino. Quando você coloca o figurino, parece que você se transforma naquela pessoa que você gostaria de ser, né? E aí, quando a gente coloca o figurino, quando a gente vai para uma apresentação, a gente se solta mais. E isso torna tudo bem melhor. A gente entra numa atmosfera positiva, né? Sim. Você tava falando, eu tava imaginando aqui que eu falo com vocês isso, né? Ó, quando chegar lá eu vou ser outra pessoa. Porque a Viviane que dança, ela é uma, a Viviane professora é outra. Aí tem a Viviane mãe, aí tem a Viviane que tá aqui fazendo entrevista. Então assim, são várias versões, abraçando todas. E mas é literalmente isso. Na hora que você coloca, você olha, até sua postura, você se ajeita. Você ajeita seu cabelo, você já olha mais pra frente, assim, sabe? Encarando de frente mesmo. Não fica aquele olhar assim caído, aquela coisa, aquela postura meio caída. Isso é uma coisa que não é só pra você dançar que a gente trabalha a postura. Isso são comportamentos, porque assim, eu dou uma estudada também na parte mais comportamental para poder trazer esse tipo de conhecimento que eu acho muito importante. Quando a gente fala de postura na aula, não é só o braço que é retinho. A postura realmente é de vida sua, que você vai ter ali. Você vai se empoderar daquela postura, o jeito que você se comporta, que você reage também, né? Porque tem disso também, você tinha falado também no começo o nosso ser primitivo, digamos assim, a nossa versão primitiva, a gente tem muitas ali, jeitos ali, né, que a gente tinha, né? Como um ser primitivo. E aí a gente traz algumas coisas, por exemplo, do perigo, que a gente começa ou a gente vai se encolher de medo, né? São as expressões, são comportamental. Ou a gente vai expandir para ir pra briga. Sim. Né? Tanto que se a pessoa for pesquisar as brigas de leão, desses bichos selvagens, aí você vai ver que eles
abrem. Sim. E tem até uma coisa também que eu gosto de falar do pavão, acho que eu nunca falei pra vocês. O pavão, ele tem aquelas penas enormes, né? Sim, Quando o lindas. pavão vai namorar, ele abre a pena, assim, pra ele poder se parecer maior. Então até isso tem. Então assim, a gente também faz, nós fazemos parte da natureza e a gente age também assim, só que Sim, como ser humano, né? sim. Eu queria te pedir algumas dicas que você pode dar para as mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas e que querem começar a praticar a dança, e que seja a dança do ventre, que a gente espera, e como também a gente tem esse impacto na redução do estresse com a prática da dança. Sim, eu acho que para uma mulher que quer começar a dança do ventre, é importante ela pesquisar vídeos, pesquisar de dança, pesquisar, ir numa aula experimental, sem muito um compromisso, mas assim, ir para assistir, para ver como é que é, praticar um pouco. E eu tenho certeza que quem vai na aula tem muita vontade de ficar, porque é uma ferramenta assim imprescindível para o nosso crescimento pessoal, para aquilo que a gente estava falando sobre o autodescobrimento, né? E com relação à diminuição do estresse, o estresse ele faz parte do nosso dia a dia hoje, né? Parece que é uma coisa, a gente vive estressado. Eu até falo que um dos sinais do estresse mais evidentes são as trepidações na face, que a gente costuma ter. Então tem gente que tem nos olhos, tem gente que tem na boca, tem gente que tem na bochecha. São sinais de estresse. E quando o estresse bate a porta, que a gente começa a ver que a gente está sendo um pouco mais grosseiro com as pessoas que estão próximas a gente, que a gente está acordando irritado, que a gente está acordando cansado, que isso é um sinal muito evidente de esgotamento emocional. O olho também tremendo. O olho tremendo. Tem uma outra coisa também, que você falou dos sinais. Eu lembrei, pode dar mancha também, não pode? Pode, mancha roxa pelo corpo, pode dar dermatite, que são feridinhas no corpo, né? Normalmente pode dar no couro cabeludo, né? Pode dar aquele hábito, né? Tricotomia, que é o hábito de arrancar cabelo, assim, né? Pode ter queda de cabelo também no caso da mulher. Pode ter queda de cabelo no caso da mulher, bastante. E são inúmeras os motivos que nos levam a ficar estressados e são inúmeros os sinais de estresse. Agora a gente vai finalizar com uma mensagem. Aí eu vou falar uma palavra igual o Xuxa. Mentira, né? Igual a Xuxa. Meu sonho, eu falei que eu quero ser a Xuxa, eu vou ser um dia. Que show da Xuxa é esse? Eu queria que você deixasse uma mensagem agora, gente, pra gente finalizar esse bate-papo, né? Especialmente por conta do Setembro Amarelo mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente. Então, assim, o que eu queria dizer, sobretudo, é que as mulheres se respeitassem seu tempo, respeitassem seu limite, não se cobrassem tanto, que essa campanha de Setembro Amarelo, ela seja não apenas uma campanha de prevenção ao suicídio, mas que ela seja um convite a que a pessoa se olhe para ela mesma, sabe? Apesar das tribulações do dia a dia, que ela consiga separar um momento desse dia para se olhar, para se conhecer, para se amar, que a gente tem que se amar o tempo inteiro, mas a gente não pode ficar só se amando o dia todo, né? É bom a gente fazer outras coisas. E é isso, assim, Vivi, eu queria muito agradecer a oportunidade que você me deu para poder estar falando aqui um pouquinho com as pessoas que estão assistindo a gente. Sem sombra de dúvidas, a dança ela melhorou muito a minha mente, ela melhorou muito a minha expressão emocional. E faz pouco tempo relativamente que eu faço a dança e eu já consegui vislumbrar novos caminhos para minha vida. Parece que a dança deu um novo sentido para minha vida. E claro que se não fosse a sua participação nisso tudo, eu não ia ter esse prazer de estar na dança. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas suas aulas e eu espero que a gente se junte mais para outras conversas.
Eu que agradeço, muito obrigada. Não só por eu estar aqui hoje, mas pela parceria de sempre. Porque, assim, por mais que tenha pouco tempo que você entrou na nossa turma, né, na nossa turma presencial, eu já vejo já que já tem uma parceria, a gente já se entrosou, que é o que eu falo, a gente já se enturmou entre a gente. E assim, pra mim tá muito lindo, tá muito gratificante dar aula também, assim, como professora. Então, assim, eu também tenho que te agradecer pela disponibilidade de hoje e por você estar com a gente também. Ah, obrigada. É de verdade. Gente, hoje nós encerramos então o nosso primeiro episódio. Espero muito que venham muitos outros. Espero também que a Ellie também possa vir mais vezes para a gente poder conversar mais ainda sobre outros assuntos. Quero agradecer por você estar assistindo aqui até agora. Tenho certeza que vai valer muito a pena cada minutinho que você ficou aqui com a gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo. Beijo.